Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez Hugo Baroni por aqui, especialista em projetos de bombeiro. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de bombeiro de um hospital. A gente vai pegar um hospital de aproximadamente 8 mil metros quadrados e vamos fazer esse hospital desde o zero. Nós vamos olhar todos os problemas que costumam se apresentar diante de um projeto dessa magnitude. Vai ser um projeto de mais ou menos 8 mil metros quadrados, eu dei uma olhada. E nós vamos colocar todas as medidas de proteção e combate a incêndio que forem necessárias. Entre elas, hidrante, iluminação de emergência, alarme. Nós vamos tratar do aspecto saídas de emergência, iluminação de emergência, que eu ainda não havia falado. Enfim, tudo que tiver relação a esse projeto. Para isso, como sempre, a gente vai fazer o projeto na prática, lá dentro do programa AutoCAD. Tudo bem? Bom, aqui está o projeto. Vou dar uma organizada aqui, ó. O que acontece? Essa planta aqui foi que eu recebi do cliente, tá? O que eu fiz inicialmente? Eu transformei tudo que tinha aqui, basicamente, e deixei na cor branca, que é o padrão que o bombeiro tem exigido da gente agora, tá? Só para a gente ter uma noção, ó, vamos olhar aqui o quadro de área. É uma construção de 8.500 metros quadrados. Esse já é um hospital existente. Então a gente pode ter alguns problemas aqui, principalmente em relação às saídas de emergência, tá? Mas enfim, a gente vai, para fazer esse projeto, a gente vai, olha só, a gente tem aqui 2 pavimentos a mais, né? Esses 2 pavimentos, ó, tá vendo que a gente tem uma rampa aqui e uma outra rampa aqui, né? Pelo que eu entendi, ó, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa rampa, ela basicamente se encaixa aqui em cima, pelo que eu entendi, tá? Ela se encaixa perfeitamente aqui em cima. Então essa parte desses 2 pavimentos, se a gente não vê nada diferente, ó, nós temos uma outra rampa aqui. Então eu não vou afirmar não. Pode ser que isso aqui, e até mais provável, que esses pavimentos estejam situados mais na parte da frente lá. A rampa. A gente tem uma outra rampa aqui, ó. Tá vendo? Muito provavelmente então ele se encaixa aqui, ó. É mais lógico, tá vendo? Então ele tá aqui em cima, esse segundo pavimento, então a gente tem um primeiro e um segundo pavimento aqui acima do térreo, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente já deu uma olhada. O que eu fiz aqui, que sempre faço em todos os meus projetos, né? Eu tenho algumas centenas aí de projetos modelo e eu trago sempre as folhas para a gente estar iniciando o projeto, tá? Essa aqui é uma folha padrão A1 e ela está no tamanho 1:100. Então eu sempre trago essa folha e faço da seguinte maneira para começar o projeto, ó. O primeiro aspecto que a gente tem que ver é que tamanho que tem que estar a folha para que o desenho caiba nela. Ó. No tamanho de 1:100 não vai caber, tá? Provavelmente, vamos ver, ó, se eu dobrar o tamanho da folha, nesse sentido cabe, muito provavelmente ela caiba o desenho dentro de uma folha 1:200. Eu estou multiplicando por 2, essa uma folha ficou 1:200 agora, tá? Olha só, o desenho vai caber aqui dentro tranquilamente. Então o que eu faço? Vou pegar essa folha que veio aqui da pessoa que enviou pra gente, vou tirar ela e já vou colocar a planta baixa aqui. Pessoal, eu vou fazer o projeto, talvez algum dos senhores aí já esse primeiro aspecto aí de trabalhar tamanho de folha, que tamanho que eu deixo os equipamentos de bombeiro, mas é pra gente pegar desde o começo, tá? Olha só. Então o nosso desenho ele passou a ser um desenho 1:200, tá? Aqui nós temos, ó, o quadro de áreas de cada um dos ambientes, né? Que a gente não é tão importante para nós, para o bombeiro, mas enfim, vamos deixar aí. Que tem quadro de áreas ainda, mas o quadro de áreas que realmente nos importa é esse, tá? O primeiro passo, pessoal, seria o quê? Verificar dentro da legislação do decreto estadual
qual as medidas de proteção e combate a incêndio são exigidos para essa edificação. Perfeito? Olha só. Então, para isso, eu tenho que ter alguns elementos, tá? Algumas características da construção. A primeira característica é o total da área construída, que eu tenho aqui, né? A ocupação, que eu já sei, é um hospital com internação. Outra característica que a gente precisa é a altura da edificação. E o que é a altura da edificação? Vou pegar uma cota aqui, ó. A gente vai pegar um corte. A altura da edificação nada mais é do que o desnível, né? A distância a ser percorrida por uma pessoa, a distância verticalmente, que uma pessoa que está no pavimento mais alto tem que percorrer até chegar no pavimento mais baixo, tá? Lembrando aqui que os mezaninos são excluídos, tá? O mezanino é aquilo que tem até 1/3 da área do pavimento que ele está localizado acima, tá? No caso aqui, eu estou considerando como se nós tivéssemos 3 pavimentos, térreo e mais 2. Porque eu tenho um pavimento, vamos olhar de novo aqui a planta baixa. Esses pavimentos aqui, ó, o primeiro e o segundo, um está em cima do outro, né? E isso vai causar... E além disso, a gente ainda tem um pavimento superior administrativo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu não sei, depois a gente vai ter que descobrir, mas pelo corte não aparenta que ele está ali em cima, não. Pelo corte aparenta que nós temos apenas 2 pavimentos ali em cima. E depois a gente descobre onde é que está esse pavimento aqui. Mas em princípio, então, a altura da nossa edificação é a medida, então, de uma pessoa que está aqui nesse segundo pavimento e o quanto ela tem que descer até chegar no pavimento mais baixo, ó. Ela tem que descer 7,20 metros, tá? Muita gente confunde esse conceito e acaba pegando aqui como altura da edificação a altura do telhado. Não tem nada a ver. Ou a altura da laje aqui, a altura da fachada, né? Mas, na verdade, é a altura do piso mais alto ao piso mais baixo. Lembrando aqui que se a gente tiver subsolo, essa altura do subsolo conta, tá? Para as medidas de proteção e combate a incêndio. Só não conta para as medidas de saídas de emergência, tá? Então a gente tem esse conceito, eu já tratei desse conceito em aulas passadas, mas muita gente ainda confunde um pouquinho esse conceito aí, tá bom? Então nós temos a nossa altura da edificação é 7,20 metros, cadê? Estão pegando as características, né? A área construída 8.500 metros, a altura da edificação 7,20 metros, 7,20 metros. E a nossa ocupação hospital. Com isso, nós vamos já olhar dentro da legislação para ver quais as medidas de proteção e combate a incêndio são necessárias. Tá bom? Então vamos lá, nós vamos dar uma saidinha agora aqui do AutoCAD e eu vou entrar na internet para a gente ir lá no site do bombeiro para vocês irem se habituando, tá? Ó. Vamos aqui, Corpo de Bombeiro. Eu já tenho até no meu buscador aqui. Corpo de Bombeiro de São Paulo. Lembrando que a gente está fazendo o projeto aqui dentro do estado de São Paulo, mas os outros estados, a legislação praticamente ela é uma cópia aqui da legislação de São Paulo. Com algumas exceções, mas em regra segue a mesma lógica, tá? Então, ó, nós estamos dentro do site, a gente vem aqui, ó, segurança contra incêndio, legislação consulta. Apertou aqui, se a nossa internet estiver funcionando, a gente vai automaticamente lá embaixo, ó. Legislação em vigor. Para isso, nós vamos primeiramente procurar as nossas medidas de proteção e combate a incêndio, que são exigidas dentro dos decretos, tá? Os decretos 63.911, que é o decreto que está em vigor aqui no estado de São Paulo. Clicou aqui, já vamos direto para dentro da instrução técnica. Vou aumentar um pouquinho para facilitar. A primeira coisa, pessoal, é a gente saber qual medida de proteção e combate, qual a classificação, né, que se tem o hospital, tá? Olha só, a gente olha aqui, o hospital ele é do grupo H, vou aumentar mais um pouquinho aqui, do grupo H, que é serviço, vamos lá, grupo H, uso e divisão, é serviços
de saúde e institucional. A divisão, ela é H2, aqui se eu não me engano, local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas e mentais. Não, é H3, desculpa. É que o hospital você não pega todo mês, né? Mas é um H3, que é um hospital e assemelhado. O hospital, casa de saúde, pronto-socorros, ambulatórios, hospitais, atendimentos de urgências, postos de saúde e assemelhados com internação. Então, H3, a gente está tratando de um H3. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse pedacinho aqui para ajudar a fixar, tá? E vou levar lá para dentro do programa AutoCAD para a gente deixar grudado aqui, ó. Fica mais fácil para as nossas consultas. A gente volta de novo aqui para dentro da internet. A gente sabendo que a nossa edificação é um H3, a gente vai vir nas tabelas. Eu já expliquei em outras aulas aqui como classifica, mas aqui, ó, tabelas. Vamos lá. Tá vendo? Tabela 6A, desculpa, tabela 6B, tabela 6C, 6D, E, F, F4, F5, tabela 6G, tá chegando, hein? Tabela 6H1 e 6H2, 6H3, ó. Nós estamos procurando aqui a divisão H3, ó. A tabela 6H2, ó, edificações da divisão H3 e H4, que nos importa aqui é a divisão H3, tá? Que são os hospitais com internação. Com altura, com área superior a 750 metros quadrados, é o nosso caso, ou altura superior a 12 metros. No caso aqui, os 12 metros é se a nossa edificação fosse menor que 750 metros, porém tivesse mais que 12 metros de altura, tivesse vários pavimentos, mas cada pavimento muito pequenininho. No caso, seria muito incomum para o hospital, mas pode acontecer, né? Mas aqui nossa edificação ela tem altura menor do que 12, porém a área é maior que 750 metros. Então a gente vai usar essa tabela. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Então H3, desculpa, tá aqui, ó. Esse primeiro conjunto aqui de colunas, tá bom? Ó, a gente tem aqui H3 para edificação térrea, que não é o nosso caso. H3 para edificação menor que 6 metros de altura, também não é o nosso caso. E H3 com a altura compreendida entre 6 metros e 12. A nossa edificação, salvo engano, ela tem 7,20, né, que a gente olhou. Então, nós vamos pegar as medidas de proteção e combate a incêndio desta coluna aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal, pessoal. A gente já tratou isso em aulas passadas, mas se você caiu nessa aula aqui, olha só. Como é que eu sei as medidas de proteção e combate a incêndio que são exigidas para minha edificação? Tá aqui, ó, é só seguir as tabelas. A gente achou a classificação, a gente achou a altura e a gente achou a nossa área construída. Com isso, a gente chega na tabela, tá? Então tá aqui, ó, hospital. Então a gente tem que a nossa altura está aqui, ó, o que vai ser necessário para a nossa edificação? A gente tem que atender à instrução técnica que fala de acesso de viaturas na edificação, tá? Aqui, apesar de ter o X, a nossa edificação não é necessário. Depois a gente pode até olhar com calma, mas se a gente não tiver arruamento interno e o nosso registro de recalque, que é do sistema de hidrantes, ele tiver junto ao passeio público, não é necessário a gente cumprir, ela é só recomendável. No caso de um hospital, é impossível uma viatura transitar por dentro. Em alguns casos são obrigatórios, quando você tem arruamento interno, que é o caso de uma usina de açúcar e álcool, uma indústria muito grande, que o registro de recalque fique dentro ou que o bombeiro tenha que andar muito, né? E aí sim teria que seguir essa instrução técnica aqui, mas no caso não é necessário. Segurança estrutural, tá? A gente é obrigatório, tá? Quer dizer que as nossas estruturas têm que resistir a um determinado tempo de incêndio, tá? Normalmente no Brasil a maioria das estruturas são de alvenaria, então a alvenaria ela já nos dá essa resistência ao fogo, tá? Mas depois a gente vai ver isso aqui também. Cada uma dessas medidas aqui. Compartimentação horizontal ou de áreas, tá vendo? Então, a nossa edificação ela tem até esse número 7 aqui, não sei se dá para vocês verem. Ó. Olha só.
Vou deixar aqui maiorzinho, tá vendo? Vou deixar um pouco maior ainda, ó. Compartimentação horizontal ou de áreas, tá vendo? Tem a chamadinha 7, vamos ver o que essa chamadinha 7 fala. Pode ser substituída por chuveiros automáticos. Isso é muito comum aí na legislação. O chuveiro automático, né, os sprinklers, poderem substituir a medida de proteção de compartimentação. Compartimentação horizontal aqui no caso. Compartimentação vertical. Tem a chamadinha 9. Vamos ver o que a chamada 9 fala. Exigido para a selagem dos shafts, dutos e dutos de instalação. Então a compartimentação vertical, ela é exigida para os shafts e dutos de ventilação, dutos de trabalho, tá? A gente tem aqui controle de material de acabamento e revestimento, que seriam piso, algum carpete, né, que não é comum em hospital, qualquer material que a gente coloque nas paredes, ou os forros, ele tem que ter um controle de material de acabamento e revestimento. Em tese, para o hospital, tudo tem que ser incombustível, né? Gerenciamento de risco, basicamente aqui é uma instrução técnica que trata de gerenciamento de risco. Basicamente a gente vê os riscos próximos, a proximidade do corpo de bombeiro, coloca os números dos principais telefones, enfim. A gente monta oh meu Deus, fugiu o termo. Mas a gente monta um book, vamos dizer assim, um caderno com o gerenciamento de risco para estar na mão das pessoas que têm que tomar as primeiras medidas aí de proteção e combate a incêndio em caso de um incêndio, tá? E tem sido comum em hospital, né? Vocês viram aí nos últimos tempos. Saída de emergência, é obrigatório. Brigada de incêndio, obrigatório. Iluminação de emergência, obrigatório. Detecção de incêndio é obrigatório, tem essa chamadinha número 1, ó. Dispensado nos corredores, ou seja, tem que ter nos quartos, nos depósitos, no alojamento dos médicos, tem que ter. Mas nos corredores não é obrigatório, tá? Alarme de incêndio é obrigatório, vamos ver o que tem essa chamadinha 2. Ó. Os acionadores manuais são obrigatórios nos corredores. Legal. Aí a gente tem aqui sinalização de emergência, que é obrigatório, extintores e, por fim, nós temos aqui hidrantes e manguatinhos. Com isso, a gente fica sabendo tudo que é obrigatório aqui para a nossa edificação, pessoal. Qual que é a ideia? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, essa tabela também, e vou levá-la lá para dentro. Vou levá-la para dentro do nosso programa AutoCAD. Vai ficar mais fácil da gente enxergar. Maravilha, pessoal. Então aqui a gente sabe tudo que é obrigatório, tá? Nós temos que pegar, então, essas medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórias e proteger o nosso hospital aqui. Estou copiando uma folha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os outros 2 pavimentos nessa outra folha. E mais esse pavimento superior aqui da administração. Copiei alguma coisa aqui dos quadros de área. Eu vou apagar porque já tem quadro de área na folha 1. Ou depois, se eu ver que é necessário, eu trago para cá. Basicamente aqui, eu tenho meu projeto para começar a trabalhar aqui, tá? É muito importante vocês acompanharem o que nós fizemos. Primeiro a gente olhou a nossa edificação e em olhando a nossa edificação a gente determinou a altura, determinou a área e determinou a ocupação. Aí a gente foi lá para o decreto 63.911 e verificou quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórios para o nosso hospital, tá? Em cima dessas medidas de proteção e combate a incêndio, agora a gente começa a proteger a nossa edificação. Eu vou deixar essa parte de proteção para uma segunda aula. Então, eu peço que vocês acompanhem uma próxima aula, só para não ficar uma coisa muito longa e ficar muito cansativo. E aí, na próxima aula, a gente vai dividir, provavelmente nós vamos proteger por extintores e por iluminação de emergência numa primeira parte. Provavelmente no meio dessa aula, eu vou começar a proteção, vou falar ali alguns minutos de extintores. Depois eu vou terminar a proteção, eu vou pedir para o nosso editor
dar uma acelerada no vídeo aí para não ficar monótono, né? Porque daí a lógica vai ser a mesma. Depois eu vou começar a iluminação de emergência. Também vou pedir para o nosso editor dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito monótono. E vou continuar fazendo. E depois a gente volta para uma terceira aula. Mas enfim, se você gostou até aqui e você ainda não é inscrito no canal, vou fazer um pedido para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para esse canal crescer cada vez mais e que ele chegue a pessoas que realmente necessitam e que se preocupem com proteção e combate a incêndio. O meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de proteção e combate a incêndio. E até a aula 2, eu te aguardo lá.